Seja bem-vindo ao nosso canal Matemática na Veia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dentro da análise combinatória, que é a diferença entre arranjos e combinação. Pegue seu material, que a aula já vai começar. Quantos números de 3 algarismos distintos podem formar utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Então, o N seria de 5 possibilidades. Concorda comigo? 5 possibilidades, tá tranquilo. Eu estou tomando de quanto em quanto algarismo? De quanto em quanto que eu estou pegando para fazer a troca ali? De 3 algarismos distintos. Se eles não podem se repetir, e eu estou pegando só uma parte, então meu P ali é 3, que é a organização. Estou trocando eles de 3 em 3. Então, observa, como eu estou pegando o meu N, ele é diferente do P, e nesse caso, o meu P sempre será menor do que o meu N, estou mexendo com uma parte, estou trocando só uma parte dos elementos. Então, se eu estou trocando uma parte dos elementos, isso pode ser arranjo ou combinação. Agora eu pergunto, será que a ordem importa? Vamos ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar dentro desse espaço que ele falou que era o 1, vamos pegar 3 elementos. Vou pegar 1, 2 e o 5 e vou trocar eles de lugar. Agora vamos comparar esses dois. Será que trocando os elementos de lugar a ordem importou? Sim, não é? Eles são diferentes entre si. Então gerou importante, porque gerou um elemento distinto. Porque se eu faço 1, 2, 5, seria 125. E se eu faço 5, 2, 1, dá 521. A natureza vai mudar. A ordem ali alterou a essência, a natureza alterou o número em si. Então, se eu altero, se mudando os elementos de lugar gera novos elementos, isso é um arranjo. A ordem importa? Então, é um arranjo. E como é que eu posso aplicar a forma de arranjo aqui para descobrir quantas possibilidades diferentes que eu posso organizar esses elementos? Vamos fazer aqui. Jogando a forma de arranjo, A de arranjo, ficaria o quantitativo, né? Quantos que eu tenho ali? 5, tomados de quanto em quanto? 3 em 3. Então, ficaria 5, fatorial em cima. Subtraindo, 5 tira 3, daria 2 fatorial. Pegando o maior fatorial e decompondo ele em função até chegar ao menor, até chegar ao 2, eu posso cancelar 2 com 2 e fazer 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 possibilidades. Facinho até aí, né? 60 possibilidades, 60 elementos distintos, que é a mesma coisa que eu estivesse trabalhando ali. Se eu fosse analisar o princípio fundamental da contagem, são agrupamentos de quantos elementos? De 3. Eu tenho quantas possibilidades? 5. E eles têm que ser distintos. Então, no primeiro eu posso jogar qualquer um deles. 5 possibilidades. Mas se eu já usei 5, qualquer um dos 5 no primeiro, eu não posso repetir. Então, o próximo pode ser qualquer um das 4 possibilidades. E se eu fizer a mesma coisa, já usei 1 no primeiro, já usei no segundo e não pode repetir, sobrou quantas possibilidades? 3. Então, se eu multiplicar 4 vezes 5 vezes 3, também daria 60 possibilidades. Então, observa que eu posso fazer esse exercício aplicando a forma de arranjos ou até fazendo o princípio fundamental da contagem. Como eu estou trocando um e trocando o outro simultaneamente, eu multiplicaria os resultados ali, que seria o princípio multiplicativo. Nós vimos aí nas primeiras aulas. Quantos são os subconjuntos de 1, 2, 3, 4, 5 que possui apenas 3 elementos? Cuidado, a palavrinha chata. Apareceu subconjuntos. Lembra que eu falei para vocês que conjuntos e subconjuntos tem cara de combinação? Professora, mas você falou também que se aparecesse números, poderia ser arranjo. Sim, mas se falar conjuntos e subconjuntos, esses números vão ter mais cara aí de combinação. Por quê? Vamos pensar. São quantos elementos que constituem isso aqui, esse conjunto? Eu tenho 5. Então, concorda comigo que o meu N ou o meu M é 5, o quantitativo aí total de elementos. Estou tomando eles de quanto em quanto? Estou trocando eles de lugar para formar subconjuntos de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, observe que eu pego uma parte, então é arranjo ou combinação. Agora, como é que eu sei se isso vai ser arranjo
ou combinação, eu tenho que analisar o conjunto. Então, olha, eu vou escrever os subconjuntos que são conjuntos menores, formados de 3 elementos, que vão ser pegados aí desse conjunto maior, que é formado por 5 elementos. Então, os meus subconjuntos, a primeira coisa que eu tenho que saber é que no conjunto, se eu falo assim, ó, 1, 2, 3, eu tenho um conjunto 1, 2, 3. E se eu tenho um conjunto 2, 1, 3, e eu ainda posso ter o conjunto 1, 1, 3, 2, um exemplo, eu posso ter infinidades aqui, mas vamos pegar esses. Então, lembra que no subconjunto, trocando a ordem deles ali, continua sendo o mesmo subconjunto, ou seja, 1, 2, 3, ele é igualzinho ao subconjunto 2, 1, 3, que é igualzinho ao conjunto 1, 3, 2. Então, a ordem ali vai importar? A ordem em subconjunto não importa, ele vai ser o mesmo. Então, se eu fosse escrever os subconjuntos que são formados ali, analisando que se trocar a ordem ele não vai importar, olha os subconjuntos que eu vou ter. Então, observa que subconjuntos, a ordem dos elementos não importa. Se eu trocar os elementos, vai continuar sendo o mesmo subconjunto. Então, se eu analisar aqui os elementos, sempre pegando do elemento para frente, ou seja, observa que eu tinha 1, 2, 3, depois eu pegava 1, 2, 4, depois 1, 2, 5, e sempre avançando, eu posso ter 10 subconjuntos que são distintos entre si, ou seja, 1, 2, 3 é diferente do 1, 2, 4, né? A essência dele muda e a ordem dos elementos também. Perguntar, a ordem importa desses elementos? A gente viu que não, né? A ordem aqui não importava, pois seria o mesmo conjunto ali. Então, isso aqui para mim estava na cara que seria combinação. Então, sempre pega a ideia que se trabalhar subconjunto, utilizaremos aí combinação. Professora, mas você já fez o resultado, são 10 subconjuntos, a gente fez pela lógica. Isso aqui foi pela lógica, se você souber a definição de subconjuntos. Mas se você esquecesse de como efetuar esses subconjuntos aqui, você poderia jogar na forma da combinação. São quantos elementos? 5. Tomados de quanto em quanto? 3. Fazendo 5 fatorial, faz a subtração de 5 com 3, daria 2 fatorial, vezes o fatorial de tomados de 3 em 3. Então, eu pegaria o 5, ia decompor em função do maior, ia parar lá no 3. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Cancela 3 fatorial com 3. 4 dividido por 2 sobra 2. E 5 vezes 2 daria 10 subconjuntos, como a gente viu ali. A população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é 0, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até julho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto de 0,1 até 60 custava R$ 1,50. Considere uma pessoa que decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade dessa última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes, que não tenha 5 números em comum, do que uma única aposta de 9 dezenas, em que a probabilidade de acertar a quina no segundo caso, de 9 dezenas, aí tá assim, porque a probabilidade de acertar a quina no segundo caso, em relação ao primeiro, é aproximadamente, aí tem as opções de marcar. Nós estamos trabalhando com quina, sena, e aí eu tenho que trazer para vocês a ideia de um jogo hipotético, para a gente tentar entender. Imagine que eu tenho um jogo aí, onde eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aí 6 dezenas. Então, meu N refere-se a 6 dezenas, ou seja, vai ser um número formado por 6 dezenas. Para eu ganhar, né, eu tenho que fazer pelo menos uma quantidade de X de acertos, que nesse caso, eu vou optar pela quina. No exercício falava assim que eram 6 dezenas,
mas era difícil, né, conseguir ganhar com os 6 elementos. Então ele pegava não todos os elementos e trocando ali. Ele trabalhava com a quina, que são a troca aí de 5 elementos que vão ser sorteados. Então imagine que eu pegasse esses aqui, ó. Pegasse 1, 2, 3, 4, 5. Estou trocando eles aí de 5 singular, que são os meus acertos. Eu acertei o 2, o 3, o 4, 5, o 6. Foram os meus acertos. Então P refere-se a 5. É a quantidade de acertos, que no caso é a quina. Se fosse a cena, seria 6 acertos, no total de 6 dezenas. Então, na hora que foi tirado aí os números, imagine que o número que eu acertei, que foi esses aí, na hora que foi tirado, ele primeiro falou assim, ó, 1, 3, 4, 6, 5. Será que se ele falasse na hora do sorteio, falasse isso aqui, ó, 3, 4, 1, 5, 6. Como eu que vou marcar na minha cartelinha lá, se ele falar primeiro 1, 3, 4, 5, 6, do que ele falasse 3, 4, 1, 5, vai mudar alguma coisa no que eu estou preenchendo na cartelinha? Não, porque a ordem que ele vai estar falando ali para mim não vai interferir em nada, só vai interferir se eu tenho aqueles números na carteirinha para marcar. Então a ordem de como está saindo esses números não altera. Não vai alterar o resultado, a ordem que for sendo soprado os números, isso trata para mim de uma combinação. A ordem importa? Não. Ele pode falar primeiro o 1, depois o 4, eu só tenho que ter esses elementos na minha cartela para eu ganhar, correto? Então, pegando essa ideia, olha como é que seria aqui. Nesse exemplo, eu vou ter que utilizar os princípios de combinação, tanto na primeira aposta quanto na segunda aposta. Qual que foi a primeira aposta que ele pensou em fazer? Pegasse 84 apostas de quantas dezenas? 6 dezenas diferentes, que não tenham não tenham 5 números em comum. Então seria mais ou menos uma coisa assim. São quantas apostas que ele vai fazer? 84 vezes ele vai repetir essa aposta. Então vamos ver. Seria a combinação de quantos elementos? Lembra que vai sair 6 dezenas ali para ele, que ele vai poder trocar a forma que for aparecendo essas dezenas para ele, não vai alterar nada, ele vai marcar apenas ali. Então isso trata-se de uma combinação. De quantos elementos aí no total? São quantas dezenas? 6. Mas ele vai acertar uma quina, não é? Então vai ser, a escolha de elementos vai ser de 5 em 5. Então seria combinação de 6 tomados de 5 em 5. Organizando isso aqui, o 84 é só repetição, que ele vai repetir isso aqui 84 vezes. Então a gente vai deixar repetindo ali 84. Vamos abrir, como é que resolve combinação? É o fatorial de 6, pela subtração, 6 tira 5, 1, e repete a ordem, que seria de 5 em 5. Vamos abrir o 6 fatorial em função do menor. Então, ficaria 84, que é a repetição. Abrindo o fatorial 6, 5 fatorial. 1 fatorial é 1, lembra? 0 e 1 fatorial é sempre 1. E aí eu cancelo o que é igual fatorial com fatorial, e 6 dividido por 1 dá 6. Então, como é que ficaria a resposta final? Seria 84 vezes 6, que equivale a 504 chances. Então, se ele fizer essa primeira aposta, ele tem 504 chances de conseguir ganhar essa quina. A segunda maneira que ele poderia, que ele está analisando se ele vai fazer esse jogo, seria fazer um jogo só, de quantas dezenas? 9, os quais são, e ele quer saber quais são as chances dessa pessoa ganhar. Então vamos lá, são quantos jogos? É um jogo só, uma repetição que ele vai fazer disso aqui. Lembra que são os 9 números que vão aparecer de formas que vão ser sopradas ali de formas diferentes. Então ele pode falar primeiro o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou falar 9, 8, 7, tal, tal. A ordem que ele vai soprar não vai importar, eu só vou marcar ali. Então a ordem importa? Não, eu tenho que ter os números no meu jogo. Então isso aqui se trata de uma combinação. São quantos elementos no total? Quantas dezenas? 9. Mas ele não quer ganhar uma quina, então é tomado de 5 em 5. Organizando ali, 1 vezes qualquer coisa é 1, então nem vou multiplicar isso aqui, vou só fazer a combinação. Então seria 9 fatorial, subtraindo os 2 daria 4 e repete a organização, que é de 5 em 5. Decompondo o maior em função até chegar o menor,
eu vou poder cancelar 5 com 5 fatorial, e eu vou poder abrir o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se eu quiser colocar. Não vai ter nenhum efeito ali. Organizando, eu posso dividir 6 com 2, que daria 3. Posso cancelar esse 3 com esse 3, morrer na questão. E posso fazer 8 dividido por 4, que daria 4. Aí eu faço 9 vezes 4, vezes 7, vezes 3. Eu vou conseguir obter aqui 126 chances. Então, quer dizer que a segunda maneira que ele está pensando em fazer, ele tem menos chance de ganhar. E aí ele pede para você falar, né, qual é a probabilidade de acertar a quina no segundo caso em relação ao primeiro. Então, se eu quero fazer a relação entre os dois, eu faço a divisão da primeira aposta em relação à segunda aposta. Então, a razão aqui vai ser a divisão desses dois, para saber quanto que o primeiro, exemplo, ele quer saber a probabilidade de acertar a quina no segundo em relação ao primeiro. Então eu tenho que pegar a divisão desses dois e ver qual que é, quanto que vai dar. O primeiro foi quantas possibilidades? 504 segundos, 126. Se eu dividir isso aqui, vai dar 4. Então quer dizer que o segundo ali, ele vai ser 4 vezes menor do que a primeira aposta, que seria a minha opção aí da letra C, 4 vezes menor. O segundo seria 4 vezes menor, porque observa, o segundo aqui, ele é menor do que o primeiro que está aqui em cima, mas quantas vezes menor? 4 vezes menor, de 6 a 10 números. Tá? E dentre os números disponíveis serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado com 6 números sorteados, sejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então nós temos um quadro aí que ele fala, se ele escolher 6 números, ele vai pagar R$2. Se ele escolher 7, R$12. Se ele escolher 8 números, 40, 9, 125. Se ele escolher 10 números para fazer parte daquela cartelinha ali, ele teria que pagar 250. 5 apostadores, cada um com 500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Então, dentro disso aí, eles gastaram R$500 e formaram um joguinho deles ali. Então, o Arthur, ele comprou quantas cartelas? Ele comprou 250 cartelas com 6 números escolhidos. Bruno, 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. Caio, 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos. Douglas, 4 cartelas com 9 números escolhidos. E Eduardo, 2 cartelas com 10 números escolhidos. Os 2 apostadores com maior probabilidade de serem premiados são. Então vamos para o próximo aqui. Será que a ordem vai importar? Vamos tentar pensar. O número sorteado na cartela, ele geralmente, vamos pensar, ele fala de uma cena, né? De 6 números ali escolhidos. Observa lá, o apostador será premiado caso 6 números sorteados estejam aí na cartelinha. Então é uma cena. Imagina um jogo sendo falado aí 6 números. A forma que for falar um número não vai alterar nada. Eu posso falar o número 3, 4, 6, 8, 9. Ou eu falo 8, 9, 5, 6. A ordem que eu vou falar não vai alterar nada. Ele vai só precisar ver se está na cartela. Então a ordem vai importar da maneira que vai aparecer esses números? Não. Se a ordem não importa nesse jogo, vai se tratar de uma combinação. E por que eu sei que não vai ser permutação? Porque de todos esses números aí, eu estou pegando só de 6 em 6. São quantos números disponíveis ali? São 60 números disponíveis. E eu estou pegando só quanto? 6 em 6. Então é uma parte, tá? Então não pode ser permutação. Então, se trata de combinação, vamos aplicar esse conceito de combinação nesses exemplos. Olha o Arthur. O jogo do Arthur era 250 cartelas, então ele vai repetir esse jogo 250 vezes. Então 250 vezes é a repetição. E qual que é o jogo dele? Lembra que ele está fazendo uma cena. O que seria cena? Naquela forma do arranjo, ele está pegando de quanto em quanto esses números? Está pegando de 6 em 6. Tá? A cena é 6 em 6. E quantos números ele escolheu? Esse N aqui de 6 números escolhidos é o N, ou seja, são quantos elementos ali? 6. Ele pegou uma cartelinha que tinha 6 elementos.
E ele vai estar trocando aí esses 6 elementos. Então, observa que o arranjo, quando eu troco a quantidade igual ali, acaba sendo quase uma permutação, né? No combinação, quando eu troco a quantidade igual. Então, ficaria assim, ó. Combinação de quantos elementos? 6, tomados de quanto? De 6 em 6. Ou seja, foram escolhidos 6 elementos, cartelinha de 6, e ele tomou, trocando todos eles de lugar. Então, aqui ficaria que jeito? Daria 250 vezes o fatorial de 6. 6 tira 6 dá 0 e repete o 6 fatorial. 0 fatorial é 1 e 6 cancela com 6, então ficou só 250 multiplicado por 1, totalizando aí 250 chances de ele conseguir fazer a cena. Certo? 250 chances. Agora olha o Bruno. O Bruno ele pega 41 cartelas. Com quantos números ele escolheu? 7, e ele quer fazer uma cena, então 6. Ou ele pode optar para fazer, né? Ele tem essa opção de jogar quatro cartelas com 6 números escolhidos. Então, uma combinação de 6 e tomadas de 6 em 6. Como ele pode fazer um ou pode fazer o outro, né? Ele pode pegar 41 cartelas não escolhidas e 4 cartelas. Ele pode fazer um desses dois jogos, ele não tem como ganhar nos dois jogos, né? Ele faz, ou ele ganha um ou ele ganha no outro jogo. Então aqui eu vou usar o princípio fundamental da contagem, o princípio da soma, né? Soma. Quando eu faço, são dois jogos independentes, ou seja, esse jogo aqui, com 41 cartelas com 7 escolhidos, é diferente do jogo de 4 cartelas com 6 escolhidos. São eventos independentes do outro, né? Que não estão acontecendo ao mesmo tempo, mas separadamente. Então, eu teria que ter dois jogos ali distintos. Então, eu vou estar somando eles aqui. Vamos fazer como é que ficaria aqui. Então, eu teria 41, combinação, vezes 7 fatorial, 7 tira 1 daria 1, fatorial, e repete o 6 fatorial. Aqui seria quem? 4, 6 fatorial, né? Daria 0 fatorial, 6 fatorial. A gente já viu que isso aqui, ó, não é a mesma coisa disso aqui de cima, né? Daria 1 ali. Então, aqui daria 1. E 1 vezes 4 continua sendo 4. Mas agora, observe, eu posso abrir esse fatorial em função do menor. Então, ficaria assim, ó. 41. 7 vezes 6 fatorial, cancelou com 6 fatorial, e 1 fatorial é 1. Cancelou, mais o 4, que era a resposta ali do exercício. Então, aqui ficou 7 dividido por 1, que deu 7, e 7 vezes 41 dá 287 mais 4, totalizando 291 chances do Bruno ganhar a cena por um desses dois jogos que ele optar em fazer. Agora, Caio. O Caio, ele fez a opção de 12 cartelas, onde ele vai escolher 8 elementos e ele quer fazer uma cena, então tomado de 6 em 6. Ou ele pode fazer o outro jogo que é independente desse, então é um ou outro, ele pode até ganhar nos dois, mas é um ou outro, né? Ele não consegue fazer os dois jogos ao mesmo tempo. Então aqui ele teria outro jogo, 10 cartelas, escolheu quantos elementos? 6 em 6. É o princípio de novo da soma, ele faz um ou o outro jogo, né? Então ele teria 12 vezes 8 fatorial, subtraindo ali daria 2 fatorial, e repete o 6. O ou refere-se à soma entre eles. 10 fatorial daria 6 fatorial, 0 fatorial e 6 fatorial. A gente já viu que isso aqui vai dar 1, então 10 vezes 1, 10. E agora vamos organizar esses daqui. Ficaria assim, ó. O fatorial, o 8 vai decompor até chegar no 6. O 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Vezes 6. Que vai cancelar 6 com 6. E aí eu vou ter 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7, que daria 28, vezes 2, que daria 336. Então, o primeiro seria 336,
mais 10, totalizando aí 346 chances que o Caio tem. Então, entre esses aqui que a gente fez, quem tem maior chance de conseguir fazer a cena ali tá sendo o Caio. Vamos ver se a gente consegue ver se tem mais algum jogo. Temos aí 4 cartelas com 9 números escolhidos, então seria 4 vezes combinação de 9 fazendo a cena. Então, 4 vezes 9 fatorial. 9 tira 6 daria 3 fatorial. Vezes 6 fatorial. Organizando os fatoriais, repete o 4. 9, 8, 7, 6. Vai contar com 6 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2, né? Eu posso tirar esses 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E fazendo a multiplicação de 4 vezes 3 vezes 4 vezes 7, eu vou ter a opção aí de 336 chances. E agora o Eduardo, que é o último, ele pega 2 cartelas e faz aí a combinação de 10 escolhidos tomados 6 em 6. Dentre esses 10 ele vai escolher 6. E ele vai repetir isso aí 2 vezes. Então seria 2 vezes 10 fatorial, 6 tira 10. 10 tira 6 dá 4. Repete 6 fatorial. Organizando, fatorando o maior fatorial em função do menor. Chegou no 6, cancela. E o 4 fatorando ele aqui, daria isso aqui, né? 4 vezes 2 daria 8. E 9 dividido por 3 daria 3. Então eu posso multiplicar 10 vezes 3 vezes 7. Multiplicando por 2. Isso aqui vai totalizar para mim 420 chances. Aí ele pergunta aí quais apostadores têm a maior possibilidade de ganhar, qual tiver a maior chance. E dentre esses números, o que teve maior chance foi o Eduardo. O Eduardo ele teve 420 chances e o Caio teve 346, são as maiores chances. Nós marcaríamos aí a opção do Eduardo e do Caio, letra A. E aí nós temos os outros exemplos, que seriam exemplos bem menores, né? Marilene dispõe de 6 frutas para preparar um suco. Então concorda comigo que se ele tiver 6 frutas, se ela colocar no liquidificador primeiro a maçã, depois a laranja, vai alterar o suco? Não. Então a ordem vai importar? Não. Então dentre essas 3 frutas, ela vai pegar de 2 em 2 e vai fazer um suco. Então se ela colocar primeiro a maçã e depois colocar a laranja, ou a laranja e depois colocar a maçã, a ordem não vai importar. Se a ordem não importa, é combinação. Então ele quer saber quantas combinações eu posso ter aí para fazer esse suco aí que tenha 6 frutas distintas, quantos sucos diferentes eu posso fazer usando de 2 em 2 frutas. Então eu vou fazer a aplicação aí da combinação, que seria 6 tomados de 2 em 2. 6 fatorial, 6 tira 2 daria 4. E repete 2 fatorial. Pego o maior em função do menor, então quando chegar no menor eu paro. Então eu nem vou colocar o 4 fatorial porque ele cancela com 4 lá de baixo. Abrindo 2 fatorial é 2. Então eu posso fazer 5 vezes 6 dá 30. Metade de 30 daria 15 sucos diferentes, né? Imagine isso aqui como se fosse assim, as frutas fossem a fruta A, B, C, D, E e F, certo? E eu posso misturar eles de 2 em 2, então eu poderia ter o suco AB, eu poderia ter o suco AC, AD, AE, AF, eu poderia ter o suco BC, BD, BE, BF, poderia ter o suco CD, CE, CF, poderia ter o suco DE, DF, e eu ainda poderia ter suco EF aqui ainda. Se você for contar, isso aqui vai dar 15. Por quê? Porque eu não posso repetir BA. AB e BA, a ordem não importa, é o mesmo elemento. Então, eu coloquei exemplo 6 na minha contagem, porque o slide é diferente, né? Ele diz assim: 8 amigos, ao termo de um encontro, se despedem com um aperto de mão. Quantos cumprimentos foram realizados de forma que todos se cumprimentaram? Então, são quantos amigos? São 8 amigos. Um aperto de mão é feito com quantas pessoas? 2, eu e a pessoa. Então, eu tenho quantitativo de 8 elementos e eu vou estar apertando a mão aí de 2 em 2 pessoas. Então, é por partes.
Então vai ser arranjo ou combinação. Mas como é que eu sei qual que é? A ordem vai importar ali. Maria apertou a mão do João, o João apertou a mão da Maria. É o mesmo aperto de mão. Então, combinação de quantos elementos? 8, tomado de 2 em 2, vai ser 8 fatorial. 8 tira 2 dá 6 e pega a repetição, que é 2 fatorial. Pegando o maior fatorial e chegando no menor, que chega mais próximo, né, que é o 6. Então, eu nem vou colocar 6 fatorial, porque subentende que ele já cortou lá aqui de baixo. Sobrou o 2. 2 é 2 vezes 1. Então, quando eu faço o 8 ele dividido por 2 dá 4, e 4 vezes 2 daria 28 apertos de mão. Certo. Agora o outro exemplo diz assim: na sala de espera em uma empresa de recrutamento estão 10 pessoas. De quantas maneiras pode-se escolher 3 motoristas? Então, concorda comigo que são 10 pessoas e eu estou escolhendo de 3 em 3, certo? 3 motoristas, então é por partes. Mas será que se eu chamar o motorista 1, o motorista 2, o motorista 3, ou eu falar, primeiro vem o grupo é formado pelo motorista 3, o motorista 2, o motorista 1. Concorda comigo que vão ser o mesmo grupo? Porque são as mesmas pessoas, só que estou falando de ordem diferente. A ordem que eu estou falando aqui diferente não vai alterar o grupo, vai ser o mesmo grupo. Então, a ordem importa? Não, é o mesmo grupo. Então, eu faço combinação de quantos elementos? 10, tomados de quanto? 3 em 3. Então, 10 fatorial, 10 tira 3, 7 fatorial, e repete o 3 fatorial. Decomponho 10 até chegar no fatorial de baixo, que for mais próximo, que aqui vai ser 9, 8, não vou colocar o 7, porque já cortou com 7 lá embaixo. Abrindo o fatorial 3, e eu nem preciso colocar esse 1 se eu quiser, né? Então, eu vou fazer 9 dividido por 3 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 10 dá 120 chances de estar combinando aí. E o último exemplo, para finalizar, ele diz assim: Helena deseja matricular-se em 3 modalidades dentre as oferecidas da academia. Vamos ver quantas modalidades são oferecidas? Musculação, dança de salão, jump, natação, aeróbica, pilates e dança do ventre. Concorda comigo aí que são 7 tipos de esporte, 7 modalidades, 7 tipos de esporte. E ela tá pegando de quantas modalidades? De 3 modalidades. Ela vai fazer 3 modalidades ali. Então, o agrupamento, estou tomando de quanto em quanto? De 3 modalidades. Então, se eu peguei uma parte só deles, e pode ser arranjo ou combinação. Então, será que se ela fala assim, ó, eu escolhi a modalidade de jump, natação e pilates, ou ela fala pilates, natação e jump, mudou o grupamento da modalidade que ela escolheu? Não, continua sendo as mesmas modalidades ali, não formou um grupo novo, porque ela continuou está dentro do mesmo grupo. Então, a ordem vai importar? Não. Então, combinação de quantos elementos? 7, tomado de 3 em 3. Então, ficaria 7 fatorial, 7 tira 3, ele dá 4 fatorial, e repete o 3 fatorial. Vou abrir o 7 em função do menor que chega mais próximo embaixo, então ficaria 7, 6, 5, não vou colocar o 4 porque ele já cancelou lá embaixo. Abrindo o 3 fatorial, ficaria 6 dividido por 3 dá 2, 2 cancela com 2, 7 vezes 5 daria 35 escolhas ali de modalidades. Então é isso, espero que você tenha aprendido o que seria combinação, permutação e arranjo. Na próxima aula a gente dá continuidade. Fique aí com um abraço e te encontro na próxima aula.